Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, nós estamos recebendo... Eu vou dizer pra você, vou chamar atenção. Ai. Porque eu considero um amigo. E acho que eu tenho essa liberdade. Ele foi o segundo convidado que nós... Aí veio o Diego Astori, aí veio um monte de gente e hoje finalmente conseguimos trazer. Henrique Mecabô, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, que já está com juros acumulados aí do que é de uns 6 meses, Nossa, eu acho. Meu Deus. Obrigado por ter lembrado de mim logo lá no começo. Me desculpem pela demora para estar aqui, mas finalmente estamos aqui em casa, entre amigos, para falar do que der na telha. É isso aí, vamos falar do que der na telha, mas principalmente sobre política, que é uma área que, independente se o Henrique é candidato, pré-candidato ou candidato, será candidato, é um tema que você domina bastante, né, Henrique? Você estudou para isso. Se apresenta um pouquinho, já aproveita para todo mundo que não te conhece. Claro, meu nome é Henrique Mecabô, isso acho que quem está assistindo já sabe, já deve ter aparecido um GC com o nome, algo do tipo. Sou nascido e criado em Cascavel, tenho 28 anos, com 20 anos consegui uma bolsa de estudos para ir para o exterior, para ir para o Canadá, e eu achei que eu ia ficar muito rico no mercado financeiro. Fui lá para estudar economia e finanças, mas acabei me encantando também por ciência política. Fui a um conselheiro da faculdade e perguntei o que ele achava da ideia de eu fazer as 3 graduações ao mesmo tempo. Ele falou que eu era maluco, que eu ia perder minha bolsa, e nisso eu bati o martelo que ia tentar fazer. Já nas minhas primeiras férias, lá morando no Canadá, eu consegui um estágio em Brasília, voltei para o Brasil num estágio voluntário, onde eu acompanhava as reuniões da Câmara dos Deputados e fiquei, por um lado, encantado com o processo legislativo, político, no geral, mas fiquei bastante decepcionado, bastante indignado com o nível de preparo técnico dos políticos que a gente tem lá em Brasília, que fazem as leis que no fim do dia mandam na nossa vida aqui nas cidades. Então decidi a partir dali que ia me preparar e concluir minha formação no exterior, mas que um dia voltaria para o debate público. Não sabia quão cedo isso aconteceria. Enfim, voltei lá para fora, terminei meus estudos, minha graduação, emendei um mestrado também com bolsa de estudos em economia, trabalhei lá com consultorias com agências do governo americano, Banco Central do Canadá, etc. E decidi lá em 2020 que era o momento de voltar e começar a me preparar para essa entrada, mesmo jovem, no debate público, mirando numa candidatura de deputado federal nas eleições de 2022. Como eu entendia que não adiantava cair de paraquedas, né, e precisava conhecer de fato os problemas do setor público no Brasil, não só ter toda aquela bagagem técnica, eu voltei como sócio-diretor de uma startup, nascida aqui em Cascavel também, que atende hoje mais de 80 prefeituras do Brasil todo, incluindo São Paulo capital, maior cidade da América Latina, Florianópolis, enfim, várias grandes cidades. E nesse trabalho, eu entrei, claro, a empresa ainda não estava nesse estágio, pude conhecer o chão de fábrica do serviço público, conhecer como funcionam as prefeituras, quais são as dores dos cidadãos e dos servidores que às vezes ainda trabalham lá na Idade da Pedra, na Idade Medieval, com uma pilha de papelada, sendo que o resto da vida de todo mundo já está plenamente digital. Então, isso me deu uma bagagem mais prática, além da bagagem técnica de graduação e de mestrado, e daí coloquei meu nome à disposição da população para ser funcionário de todo mundo, em especial do pessoal aqui da região oeste, como candidato a deputado federal. Foi um processo de aprendizado muito grande, e eu pude contar inclusive com o apoio técnico de vocês aqui, do Castilhos Coworking, toda a estrutura de consultoria e assessoria que vocês têm. Somei quase 28 mil votos em mais de 290 municípios do estado, um número que me surpreendeu bastante, né? A gente não sabia se conseguiria uma votação tão expressiva, e em especial me surpreendi com o número aqui de Cascavel, onde eu somei cerca de 16 mil votos. Numa primeira eleição, sem a família ter jamais se envolvido em política, com um sobrenome desconhecido e difícil, né? Mecabô não é muito habitual, mas mesmo assim foi um resultado que surpreendeu, que me mostrou que eu não era louco sozinho. Se eu achava que dava para renovar a política, tinha pelo menos mais 28 mil paranaenses que concordavam comigo e estavam apostando nesse sonho de renovação, de transformação, de ter políticos mais preparados o quanto antes. E nisso decidi continuar tentando. Felizmente, a partir do final do ano passado, as pesquisas me colocaram prefeiturável, né? Me deram a intenção de voto à Prefeitura de Cascavel, e daí venho trilhando num trabalho de formiguinha, dia a dia, venho trilhando essa jornada agora de pré-candidato a prefeito aqui na nossa cidade. Cara, que apresentação, acho que foi... Né? Bem completo. Nossa, e curta, e você treinou, né? Eu treino um pouquinho. Viu, Henrique? Eu queria... Inicialmente, eu fiquei pensando enquanto você estava se apresentando, e a gente já se conhece,
E eu queria te fazer algumas perguntas polêmicas. E eu vou te dar total liberdade para você respondê-las ou não. A primeira coisa que eu já ouvi, quando as pessoas... A gente que tá envolvido na parte política, a gente escuta muita coisa. E uma das coisas que as pessoas falam é... Pô, o Henrique tem 28 anos, show de bola, mas ele é muito jovem. Mas você não é um cara inexperiente na política. E eu queria entrar nesse tema inicialmente, pra gente falar um pouco dessa tua experiência política, do estágio que você fez na Câmara de Deputados, e de como é que foi essa tua formação em ciência política. Porque muito se fala, a percepção que eu tenho é que, por que as pessoas se envolvem com a política? Porque elas já têm uma grande base de audiência, né? Elas já conhecem muita gente. Pô, você conhece muita gente, você fala bem, você tá na TV, você tá na rádio, você tá isso, você tá aquilo, mas não significa que você conheça o métier político. Ô, Castilhos, você quer complementar alguma coisa dentro dessa pergunta? Não, quero saber a resposta dele. É uma ótima pergunta, Rogério. Eu acho que as pessoas normalmente esperam alguém mais experiente e as pessoas se preocupam muito, acho que de maneira legítima, com a busca pela seguinte resposta para apoiar ou não um candidato. O que essa pessoa já fez por mim, já fez pela sociedade? Para além da promessa, do que ela ainda pode vir a fazer por mim. É claro que isso torna o jogo mais difícil para um jovem, né? Eu tive menos tempo, né? A única coisa que eu consigo mudar é a minha idade. Então eu tive menos tempo que os outros nomes para ter gerado resultados, digamos, para a sociedade. Mas é natural que seja assim porque as pessoas estão cansadas de promessas, né? Prometer, os políticos prometem desde sempre e as pessoas estão cansadas de enxergar que muitas vezes não cumprem as promessas deles. O que me dá vantagem nesse mesmo sentido é que as eleições parece que não são mais sobre a mentira de sempre que o candidato sempre quer contar. As pessoas têm entendido que o político de sempre, que já está lá há tanto tempo, não vai resolver o problema que essa pessoa enxerga desde sempre e não vê nenhum avanço. Então, em certo sentido, uma faca de dois gumes, tem essa dicotomia. Porque a pessoa não quer acreditar só numa promessa que pareça vazia. Ela quer entender o que aquela pessoa já fez pela sociedade para entender se entregar a ela um mandato, que é só uma ferramenta de trabalhar mais e melhor, se entregar esse mandato, essa confiança para essa pessoa, vai ampliar o poder que ela tem de fazer a diferença. Ao mesmo tempo, tem essa janela de oportunidade para que novas pessoas entrem no jogo, porque as pessoas em geral estão cansadas dos mesmos políticos de sempre. Nisso, eu consegui sinalizar, eu acho, na disputa a deputado federal, que mesmo tendo menos tempo que os outros, eu já tinha talvez entregado mais para a sociedade do que eles tinham entregado lá atrás, quando eles colocaram candidatos pelas primeiras vezes. E isso também foi aliado a essa ideia de que, com a bagagem técnica que eu tenho, com a experiência profissional que eu tive lá fora, com a experiência que eu tive no setor privado, numa empresa que, apesar de jovem como eu, captou já 2 rodadas milionárias de investimento com fundos de São Paulo, para ampliar esse trabalho. E que o cliente prioritário é governo. Exatamente, especificamente atuando no setor público. E captou esses investimentos para ampliar essa transformação de prefeituras pelo Brasil todo. No que eu mostro isso mesmo sendo muito jovem, o eleitor consegue acreditar mais na minha promessa, consegue enxergar mais potencial de fato resolver problemas. E a gente não pode esquecer também, nesse contexto todo, que existe um segmento importante do eleitorado que é jovem e que mais e mais vem entendendo o seguinte, que nós temos leis que perduram aí por décadas, que às vezes, em casos específicos, estão em vigência por séculos. Que essa lei sendo votada hoje, ela vai impactar muito mais a vida de quem hoje é jovem e dos filhos e netos dessa pessoa do que de quem geralmente está votando essas leis, porque nós temos políticos com uma média de idade muito avançada. Né? Não olhe só aqui para a Câmara de Vereadores ou para a Assembleia Legislativa do Estado, mas mesmo lá em Brasília, você pega deputados que têm em média quase 50 anos de idade, vão aprovar leis que vão estar em vigência aí por 60 anos, vão impactar mais a mim, a vocês e aos nossos filhos do que eles próprios que estão definindo essa legislação. Então, mais e mais, o eleitor jovem entende esse cenário e busca representação. Busca um político que saiba se comunicar com ele, que entenda as pautas da modernidade, entenda o que ele passa quando enfrenta o mercado de trabalho pela primeira vez, porque esse político tradicional que já está lá com uma idade mais avançada, ele já passou por esse estágio da vida num contexto, num cenário muito diferente. Eu acho que, além da ideia de que o eleitor pode acreditar no meu potencial, mesmo sem eu ter entregue tanto por ter menos tempo,
dado todo o meu preparo técnico, ele consegue também, dentro do eleitorado jovem, especificamente, fazer essa aposta de que vai ter alguém que entende as dores dele, que vai representar ele de maneira efetiva, que vai entender as pautas e o contexto atual do mercado de trabalho, da dificuldade de empreender, de comprar uma moradia, de constituir uma família, etc. Eu acho que isso convergiu para que eu tivesse bom resultado de deputado, mesmo tendo, logicamente, menos anos, menos experiência, menos bagagem que outros políticos que a gente já conhece. Eu acho que um excelente exemplo disso que o Henrique está comentando foi até mesmo o trabalho do Vinícius Poit, né? Quanto deputado federal pelo Novo, ele fez o marco aí das startups. Então, realmente, um parlamentar jovem atento a essas mudanças de pauta jovem, a princípio, né? Eu até diria que dentro de um... Eu já falei isso pro Castilhos, eu entendo a gestão da empresa, de cada empresa é como se eu tivesse um caderno. Então, nesse caderno eu coloco lá, a primeira página é marketing. Na minha cabeça funciona mais ou menos assim. Na segunda, contabilidade. Aí são páginas que eu vou virando e que são coisas que eu preciso resolver dentro daquela esfera. E eu acho que o Brasil, se a gente fosse colocar nesse mesmo caderno, o Brasil está precisando de uma profissionalização política. Na minha opinião, tá? É minha opinião. É uma profissionalização política. Mas eu não gosto do termo político profissional. Porque parece que o cara vai virar cabidão de emprego, me parece, talvez pela essência daquilo que a gente viveu nos últimos 30 anos. Gente que só viveu da política. Nós temos políticos em Cascavel que há 30, 40 anos estão dentro da esfera política, seja como mandatário, seja como... Se me permite... Com certeza. Eu acredito que você se refere ao preparo político. Perfeito. É o preparo político, não necessariamente político profissional, mas sim um preparo técnico, né? Um preparo para fazer política. Isso, mas mais do que isso, eu não vejo nenhum problema, por exemplo, o Henrique, jovem e tudo mais, eu não sei quais são as ambições dele, profissionais, da vida dele e tudo mais, até quando eu crescer, depois que eu me passar dessa fase, eu vou tocar os negócios da família. Não sei se é essas as tuas pretensões, não quero colocar palavras na sua boca, mas eu também não acharia estranho, por exemplo, o Henrique decidiu servir e ser político. Então ele acaba se tornando um político profissional, entende? Só que aí dentro disso também me gera um certo desconforto por aquilo que a gente já viveu, apesar da preparação que você tem. Sei lá, não sei, eu tô realmente divagando aqui para tentar achar um consenso nisso, entendeu? Eu acho que dá para fazer isso, Rogério, ao mesmo tempo não fazendo o que sempre foi feito nessa seara. Em que sentido? Eu acho, no início eu tinha aversão a essa ideia de ficar por muito tempo na política, de ter muitos mandatos, e olhava com o nariz torcido, assim, no mínimo, para um político que já tivesse há tanto tempo envolvido em eleições e etc. Mas, participando mais desse meio, principalmente depois da minha eleição, conhecendo políticos mais experientes, eu acho que a minha visão mudou no seguinte sentido: nós precisamos de gente boa em tudo, seja na contabilidade, na advocacia, servindo a população na saúde, enfim, no serviço público em geral, e especificamente na política. Especialização, lapidação por meio do trabalho, acontece em todas as áreas. Então, é perfeitamente natural que um político que tem uma carreira mais longa seja um servidor melhor, porque ele aprendeu a servir, aprendeu a ouvir as pessoas, aprendeu a coletar as demandas. O que eu entendi que me incomodava naquele cenário de perpetuação de muitos mandatos era, eu acredito, que a estagnação. Eu entendo que um político que se prepara para servir, quer servir cada vez melhor, ele pode sempre buscar ascender em termos de cargos. Ele pode se especializar, se aprimorar, está preparado para servir a nível municipal, eventualmente vai para o nível estadual, dali para o nível federal, do legislativo para o executivo, enfim, existem muitos cargos possíveis para servir a população e cada um é uma ferramenta de maior alcance para transformar a vida das pessoas. O que incomoda é quando o político aceita a estagnação no mesmo cargo por mandatos indefinidos. Porque a partir daquele momento a gente passa a entender, eu acredito, e é isso que gera essa aversão, que esse político não está usando o mandato como ferramenta de transformação da vida das outras pessoas. Ele está só cuidando da própria vida e do próprio umbigo. E isso que gera esse grande incômodo. Mudou um pouco a minha visão. Antes eu rejeitaria, digamos, quase qualquer político que tivesse muitos anos em mandatos. Hoje não. Eu, inclusive, acredito que o político deve se preparar e cada vez que sirva melhor, que busque ascender a um cargo mais alto para poder
entregar esse serviço, essa atenção, esse cuidado de maior qualidade para cada vez mais pessoas. Eu compartilho dessa sua visão, Henrique, até porque é o seguinte, se você considerar a questão dos mandatos, eu acho que o político ele acaba sendo eleito porque existe um buraco de representatividade para uma determinada parcial da sociedade. Então, por exemplo, por que muitos jovens estão no Novo e o Novo está elegendo esses jovens? Porque existe um buraco de representatividade para esse tipo de político. Agora, também entendo que eu vejo um excelente exemplo, o Marcel Van Hatten, por exemplo. É um cara que já tem alguns anos que ele é político, certo? Mas ele foi crescendo na política. Mas ele foi crescendo na política e outra, ele está se consolidando como um bom político. E essa consolidação é muito importante para abrir caminhos para novas pessoas que vão entrar. Porque imagine que você tem lá uma Câmara de Deputados e você tem já lideranças consolidadas. Se toda vez trocar essas lideranças, você entende que vai haver um certo esvaziamento de poder para uma determinada linha ideológica? É necessário que haja oxigenação, troca de algumas cadeiras, Com certeza. mas tem algumas cadeiras que é importante você ter como se fosse uma âncora partidária. É verdade. Porque, por exemplo, imagine o seguinte, você tem lá o Van Hatten, ele já está se consolidando, e ele é muito aguerrido no que ele faz, certo? Ali ele já tá criando uma tradição política de um viés ideológico, de um viés de comportamento dentro da Câmara, que isso inspira outros que estão vindo a seguir na mesma linha. Se esse cara fica lá 1, 2 mandatos e sai, não dá tempo suficiente da consolidação daquele tipo de poder ou daquela referência de autoridade enquanto parlamentar. A gente escuta muito, né? E até eu pedi para o Henrique me corrigir se eu estiver errado, que você tem ali parlamentares que são de baixo clero. Esses parlamentares de baixo clero, eles estão ali aprendendo ainda o processo, conhecendo, mas eles não têm muita eles não têm força política, eles não têm autoridade política, apesar de serem legitimamente eleitos, como qualquer outro. Mas você tem ali já os parlamentares, digamos, de alto clero, que eles têm uma força política representativa extremamente forte, e esses caras são os que ancoram os de baixo clero. Se a gente fosse pensar como uma empresa, seriam os deputados que são sênior, pleno e júnior. Perfeito. Eu acho que Para o não dizer um problema... baixo clero. Exatamente. E nisso tudo, eu acredito que o problema, essa aversão à estagnação é, por exemplo, ao político que é um deputado de baixo clero por tempo indeterminado. Ele nunca avança de júnior para pleno, de pleno para sênior. Ele está confortável em ser um deputado júnior que vota conforme a liderança mandar. Ele não está preocupado em se tornar uma liderança. Eu acho que isso é, por exemplo, que diferencia exatamente o Marcel. Ele está na política já há muitos anos. Ele perdeu várias eleições, inclusive, eventualmente se tornou vereador, deputado estadual, deputado federal e agora já mira o Senado nas eleições de 2026. E acredito que tem bom potencial para se eleger, porque foi super bem votado. Eu acho que ele no tem Rio nome Grande do até Sul. para concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Poderia. Já. Eu entendo do que conversei com ele que ele enxerga por hora muito uma vocação legislativa. Tá. Então ele tenta seguir essa trilha de vereança, estadual, federal e eventualmente Senado. Mas com certeza teria expressividade eleitoral para tentar o governo. O ponto é que ele nunca se deixou estagnar. Ele estava sempre preocupado em se tornar uma liderança no âmbito onde ele estava e eventualmente avançar para um novo cargo. E isso não gera aversão na população, porque de alguma maneira ele está sempre renovando. Sim. Ele é um novo deputado federal, eventualmente ele é um novo senador, ele não está se perpetuando no cargo e cuidando só de um próprio umbigo. Ele é uma pessoa que transforma a sociedade e cada vez está buscando uma ferramenta melhor para fazer isso. Quando a gente olha para Brasília, especificamente para a Câmara de Deputados, a gente tem 513 deputados, mas os levantamentos mais tradicionais, o mais amplo deles fala em 100 cabeças daí do Congresso, não da Câmara, mas que fossem da Câmara.
Nós estamos falando de 1 a cada 5 que de fato tem poder. 100 cabeças do Congresso que determinam os rumos de votações, como as bancadas vão votar, quem vai ser o presidente dessa ou daquela casa, dessa ou daquela comissão. E, infelizmente, muitos desses 400 deputados que não estão entre os 100 cabeças estão confortáveis nessa posição, porque o salário é bom, porque recebem várias regalias, mordomias, privilégios, porque acomodam os amigos na assessoria. Concentração de poder político, né? Mas eu estava até fazendo uma conta aqui, que se, por exemplo, vamos bem no campo hipotético, né? Se houvesse uma limitação dentro do legislativo para você ficar 2 mandatos. Então seria 2 mandatos como vereador, 2 mandatos como deputado estadual, 2 mandatos como deputado federal e 2 mandatos para senador. A gente está falando de 40 anos. De A carreira. gente está falando de 40 anos de carreira. Esse cara vai chegar como senador, ele vai ser um senador... O Marcel mesmo, eu acho que ele vai ser um excelente vereador. E não porque... ele é um político aguerrido. Não, porque o cara passou como vereador. Ele passou como deputado estadual. Ele passou como deputado federal. Ele passou por todas essas áreas antes de chegar ao Senado. E o Senado ele vai ficar 2 mandatos, são 16 anos. Mas o Novo tinha essa política interna, não sei se mudou. O Novo tinha essa política interna, sendo sincero, também não sei se Também mudou. não, se mudou. Uma coisa que mudou no Novo é que o político agora pode disputar um mandato na metade do seu primeiro mandato. O que isso quer dizer? Eu posso ser um vereador que no segundo ano de mandato tenta a cadeira de deputado. Tá. E antes isso não era permitido. Fiquei feliz com essa mudança específica porque o Novo faz todo um processo de seleção e de formação dos candidatos, desde os candidatos a vereador. Então, se um vereador pode, entende que eleitoralmente conseguiria dar um voo mais alto, se tornar deputado estadual ou federal, ele vai estar liberando a cadeira dele, dando certo, para um suplente que tem um pleno alinhamento com o trabalho que ele já desenvolve, porque o Novo tem todo esse crivo bastante chato até para os pré-candidatos, eventualmente candidatos. Então, acho que essa mudança fez bastante sentido para balancear ali no partido qualidade de mandatos, mas também potencial eleitoral. Porque o vereador que está há 2 anos no mandato já tem mais visibilidade que um candidato que está tentando pela primeira vez. Uma questão estratégica do partido precisa alcançar o máximo de cadeiras em menos tempo possível, até para conseguir... Cláusula de barreira. Fazer isso e fazer as mudanças que quer ver na sociedade. Claro, mas eu entendo esse limite, eu acho que deveria existir, Rogério. Não sei o número de mandatos para se estabelecer esse limite. Porque olhando, por exemplo, para a Câmara, da maneira como ela é constituída hoje, raramente você tem um deputado de segundo, dificilmente, terceiro já é mais comum, mas é muito raro ver um deputado de segundo mandato, por exemplo, na presidência da Câmara, conduzindo os trabalhos. Porque há toda uma trilha a se passar ali dentro de entender como funciona o mandato, entender como funcionam as comissões, eventualmente liderar um partido, eventualmente presidir uma comissão, não necessariamente nessa ordem, para daí entender suficientemente o funcionamento da casa, as articulações, para poder presidir a Câmara e a partir daí pautar as discussões que acontecem lá dentro. Porque você já acontece como elas funcionam, pela mão de quem elas passam. Então, nesse sentido, eu não sei se o segundo mandato, no caso de deputado, por exemplo, seria suficiente para que alguém presidisse a Câmara e conseguisse conduzir os deputados, conduzir os líderes e cravar uma pauta. Mas, obviamente, o limite deveria existir. Eu não vejo por que um deputado estaria no 9º, 10º mandato. Sim. Eu não sei dizer qual é o número, mas com certeza ele existe. É meio absurdo daí, né? Falar em 10 mandatos. Eu vou usar um exemplo que assim, não tem nada a ver, mas na minha visão faz muito sentido. Você é corintiano também, né? Uhum. Você lembra da campanha que o Corinthians fez pra Libertadores e Mundial? O que o Tite fez na época que ele era o técnico de futebol? Ele trocou, durante o campeonato todo, ele trocou várias vezes de capitão. Pra quê? Pra que cada um exercesse a função de liderança uma vez em campo. Quando foi... Aí todo mundo viu a dificuldade que era exercer a liderança. Essa liderança que foi exercida dentro do campo de futebol, quando chegava numa final, que o Alessandro, que era o capitão dele, o prioritário, quando chegava, ele falava, viu, faz tal coisa, porque o cara já foi capitão. Então o que ele fez? Ele começou a integrar o time dentro disso. O que eu imagino? Se nós começássemos a colocar limite, por exemplo, para vereador, inicialmente, né? Colocássemos limite, acaba que toda a sociedade precisa se envolver, porque aquele vereador, ou se ele for um bom vereador, ele vai galgar deputado estadual. Se ele não for um bom vereador, ele vai sair do pleito político. Entendeu? Por quê? Por conta da limitação. Não significa... E tá pautando nesse sentido. O que acontece? A sociedade precisa olhar para aquilo lá e falar assim, tem que colocar mais vereador.
Então a gente vai ter que trabalhar. Só que aí, o cara que tá ali no bairro, ele já foi vereador uma vez, ele sabe o quão difícil é. Ele sabe como é que funciona. E a gente já falou isso daqui. Se a população soubesse como funciona a Câmara de Vereadores, a nossa sociedade ia ser diferente. Entendeu? A gente já deu vários exemplos aqui sobre isso. Aproveitar esse gancho e falar de vereadores, como é que tá a tua chapa lá, Henrique? A gente tem a chapa de pré-candidatos hoje com 29, e desses 29 poderemos lançar 22. Né? Pretendemos lançar a chapa cheia, muito provavelmente com mais mulheres do que o mínimo. O Novo é um partido que sempre se opôs a esse tipo de politicamente correto imposto por legislação, enfim, de um progressismo imposto por legislação. E mesmo tendo votado contra, sempre foi o partido que mais facilmente cumpriu tanto as cláusulas de mínimo de candidatura feminina e que, além disso, surpreendeu no número de mulheres eleitas. A gente pegar as grandes capitais, onde o Novo tem representação, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, enfim, as vereadoras do Novo, os vereadores do Novo tendem a ser majoritariamente mulheres, se não todas mulheres. Né? O caso de Florianópolis e Curitiba, para ter exemplos mais próximos, temos também Porto Alegre, enfim, Belo Horizonte, 2 de 3 vereadores do Novo são mulheres. Então é um partido que, mesmo sem se importar, digamos, de maneira identitária com isso, conseguiu despontar porque tentou fazer um apanhado de pessoas que eram cidadãos comuns, mas que estavam indignados e queriam virar políticos fora do comum. E nisso, mulheres também se encantam pela ideia naturalmente, não só para cumprir uma cota. E vai se refletir aqui em Cascavel, tendo muito provavelmente, além do mínimo ali de 7 mulheres, na nossa chapa de 22 candidatos. Almejamos fazer 2 cadeiras na Câmara de Vereadores aqui em Cascavel, mas o mais especial disso, na nossa chapa, é que é impossível cravar quem vão ser os eleitos. E por que é impossível? Porque nós não aceitamos nenhum figurão, nenhum cacique, ninguém com mandato, apesar de eu ter bons amigos em mandato, porque acreditamos na necessidade dessa renovação, desde o Legislativo Municipal. E acreditamos que temos muitas novas lideranças na cidade que merecem essa chance. E muitas vezes davam esse passo de fé, de coragem de disputar uma eleição a vereador, que é muito difícil pelo número de candidatos que a gente tem, e no meio do processo entendiam que não tinham chance de fato. Porque o partido já tinha alguém buscando a reeleição, um cacique, presidente de partido, enfim, alguém com muita expressão, muito conhecimento, que já estava na cabeça de chapa, que já ia largar ali dos seus 1.500, 1.800, 2.000 votos, talvez até mais. E que o resto da chapa estava ali só para somar o resto dos votos que eram necessários para o partido inteiro somar o quociente e aquele primeiro colocado assumir a cadeira de vereador. Muitas pessoas passaram por essa frustração e a gente não quis que isso acontecesse no time do Novo. Recusou algumas pessoas bem votadas, vereadores que já tiveram mandato ou em mandato, para garantir que uma nova liderança fosse eleita. E para que todo mundo ali dentro do time do Novo disputasse em igualdade. Para garantir uma nova liderança eleita e para garantir que ninguém vai se frustrar com o processo. Que todos vão ter uma chance igual, numa estrutura menor, num partido pequeno, focando muito em preparo, em cursos para os vereadores, para que eles entendam, para os pré-candidatos a vereador, né, para que eles entendam como pedir voto, como mobilizar as pessoas, como arrecadar dinheiro para fazer uma campanha de sucesso, tendo todos esses percalços, mas tendo uma chance real, não só sendo usados para somar a cadeira de alguém que já está pré-determinado, que já larga de seus 1.500, 2.000, 3.000 votos. Isso tornou nosso grupo muito unido, assim, tem tornado o trabalho bastante legal, todo mundo entendendo que vai ter essa chance de chegar, que se não ficar entre as primeiras colocações, mesmo assim vai assumir eventualmente como suplente, e nisso a gente, como partido, como instituição, entrega a renovação de fato para a política de Cascavel, para mostrar que aquilo que eu preguei na minha campanha lá de 22 faz sentido também no nível municipal em 24 e daqui para frente cada vez mais engajando a população em torno dessa ideia. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu tive a oportunidade de ir num evento do Novo, lá na sessão médica, e foi um evento muito legal, né? E uma coisa me chamou muita atenção, cara, porque foi feito o evento, tudo, né? O Henrique falou, mais algumas pessoas do partido, e presidente do Partido Novo Cascavel tá o Maicon Coraza, certo? Enfim, terminou o evento, todo mundo saiu, né? Comeu e tal, jantou, saiu, não sei o quê. E ficou lá o Henrique e o Maicon Coraza recolhendo as banner, recolhendo as coisas e tal. Eu olhei para aquilo, cara, e eu falei, cara, realmente, quando a pessoa... Vocês estão realmente colocando a mão na massa para construir um projeto, isso é muito bonito, cara, parabéns. Oh, obrigado. Esse esforço, assim... A gente percebe nos mínimos detalhes
quando você vê... a gente sabe, a gente já fez alguns projetos, né? No final, você tem que ir lá, né, recolher e tal, e não é simplesmente aquela coisa de aparecer e dar discurso, não. É nos momentos também, nos detalhes de ir lá recolher e tal, organizar, ficar... Passaram da meia-noite, né? Tendo que recolher coisa pro Frequentemente evento. passamos da No outro meia-noite. dia de manhã... E você ficou só olhando, nem ajudou a recolher. Ô Entendi. loucão. Que coisa, hein? Mas fez companhia. Isso é muito legal mesmo. Acho que é parte da cultura do Novo já como instituição. Olhando para minha própria campanha em 22, as pessoas se impressionavam muito que eu panfletava. Que elas estavam no semáforo e eu entregava um panfleto. Você adesivava. E às vezes as pessoas com alguma rejeição, assim, receber material de candidato, e eu falava em primeira pessoa, me apresentando, e a pessoa olhava, viu, mas você é o candidato? Eu falei, pode olhar aí na foto, sou eu o candidato. Muita gente ficava muito surpresa, porque é tradicional, em especial em partidos de estrutura maior, que se contrate uma equipe para cada coisa, o candidato pouco aparece, mas como a gente acredita muito na causa, a gente bota a mão na massa para pregar o banner, para preparar o jantar, para mobilizar as pessoas, convidar um a um diretamente no WhatsApp, e na hora de ir para a rua nós mesmos, os candidatos, as lideranças do partido, panfletar no semáforo. Eu lembro que eu entreguei meu último santinho às 10 da noite, cravado no sábado anterior à eleição, que era o meu limite legal para fazer isso. Então, eu acho que isso chama a atenção das pessoas, isso mostra que o partido como instituição, para além de diferenças ideológicas com outros partidos, dá um sentimento de colocar a mão na massa, de partir mesmo da indignação para ação, não ficar só apontando o dedo, que não se encontra muito em outras legendas. E isso tem consolidado muito bem a marca do Novo. A gente rodou uma pesquisa aqui em Cascavel, claro, sobre o cenário de eleição municipal, sobre o meu próprio conhecimento e também sobre a visão que os eleitores têm dos partidos políticos. E o Novo despontou como um dos partidos, não posso falar exatamente a posição porque a pesquisa não é registrada, mas nas primeiras posições os partidos que mais têm o carinho do eleitor aqui em Cascavel, porque essa marca vem se consolidando com boas lideranças que fazem um trabalho diferenciado. O que eu quis trazer esse exemplo desse caso específico que eu testemunhei, eu estava lá, eu vi, porque muitas vezes, até pelo fato do Henrique ser novo, enfim, o pessoal tem uma ideia de que, o menino lá e tal, lá. E não, cara, você é muito acessível, você é gente como a gente, entendeu? Você não tá num patamar, numa plataforma, nem nada, o cara tá lá panfletando. E eu acho que isso é legal, assim, da parte do político, que é mesmo vestir a camisa, ir lá enfrentar o eleitor, né, no olho e ser questionado. Então eu acho que é uma forma nova de fazer política diferente, né? É claro que você vê os políticos, de uma forma geral, irem até a população, isso é natural. Mas geralmente é o que você falou, existe uma plataforma por trás, né? E muitas vezes o candidato vai no evento, fala e vai embora, né? Então fica lá, tendo que arrumar, organizar. Então acho isso muito legal. Eu acho que isso passa uma visão tradicional até, e a essa visão eu tenho muita aversão, que é a visão de que o candidato, né, político, enfim, o candidato, o mandatário, tem resposta para tudo, centraliza, decide e é um iluminado que vai resolver os problemas das pessoas. Eu não gosto dessa visão, inclusive como liberal, né? O liberal tem aversão a planejamento central, a um líder que dita tudo sozinho, que acha que entende mais do que a própria população, como gastar os recursos da população, quais são as prioridades, que tem essa visão paternalista, a visão de que é o pai do cidadão, do eleitor, e que vai dizer por ele o que é melhor para ele. Eu tenho muita aversão a isso, e quanto mais eu faço política, quanto mais eu vou para a rua, mais eu faço reuniões, mais eu me coloco em posição de humildade, de ouvir, claro, pensar em como resolver o problema das pessoas, mas deixar que no mínimo o problema parta delas. Porque eu, inclusive, numa posição privilegiada, não enfrento tantos problemas que o setor público poderia me ajudar a endereçar. Mas muitas pessoas precisam de um setor público preparado, eficiente, enxuto, que saiba gastar no que é prioridade, que não deixe recurso ir pelo ralo. E descobrir quais são esses problemas não funciona só aparecendo no evento 5 minutos antes, dando um discurso e indo embora. É necessário um contato mais próximo, é necessário conhecer a realidade dos outros, ainda mais numa cidade, olhando agora para o pleito municipal. Uma cidade do tamanho de Cascavel, passando aí de 350 mil habitantes, com tantos bairros, tantos territórios, distritos, enfim, conhecer a realidade de cada um com seu problema específico. Pensar em como endereçar por meio do serviço público, como priorizar a solução de cada coisa, só é possível
num contato mais próximo, no demanda que venha da população para o eventual eleito. Porque o papel do político é de servir, não de ser servido. E como é que você tem feito isso na pré-campanha? Você tem ido nos bairros, visto a necessidade, tem se inteirado dessas realidades? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho feito bastante isso, muito por meio dos pré-candidatos a vereador. Nós, no Novo, temos um diferencial na chapa, além daquele diferencial de ter novas lideranças, de não saber quem vai ser eleito, porque não temos ninguém que desponte como uma figura já, um político tradicional, um cacique, enfim, algo do tipo. Nós somos o partido hoje, até onde nós mapeamos, e foi noticiado assim pela imprensa, que mais congregou lideranças do movimento comunitário. Nós temos 5 presidentes ou ex-presidentes de diferentes bairros por todas as regiões da cidade, e isso deu uma capilaridade para que a gente se aproxime ainda mais da população, entenda as demandas de bairros específicos. E temos, inclusive, um pré-candidato na chapa que foi presidente do conselho de todas as associações de moradores da cidade. E nisso ele acaba conhecendo demandas pela cidade toda e faz a ponte para mim com lideranças de bairros diferentes que antes, sendo sincero, eu não conhecia tão a fundo. Já tinha passado porventura, mas não sabia qual era a necessidade, qual era a deficiência. E a partir dessas lideranças, desse pré-candidato a vereador em especial, a gente tem mobilizado reuniões nos bairros mais para ouvir do que para falar. Eu vou, me apresento, porque eu ainda sou desconhecido, então isso é importante para mim também, e assim como esse espaço aqui é super importante para que os eleitores me conheçam cada vez mais, mas em especial esses momentos servem para que a gente ouça da população quais são as demandas de cada ponto da cidade, porque é uma cidade muito grande, tem demandas completamente diferentes de todo lugar. Então tenho feito isso, tenho feito bastante, felizmente tenho gostado, como eu acho que é o que eu vou fazer aí no longo prazo, é bom ter esse sentimento positivo no ofício, né? E me diz aí, faz um resumão para nós, o que você mais tem levantado aí dessas demandas da cidade. Eu não sei se você gostaria de regionalizar essas, região norte, mais isso, aquilo, mas fica aberto para você poder explicar quais demandas, né? Até porque você não pode falar muito o que será feito, mas quais demandas você enxerga hoje que são prioritárias na cidade de Cascavel? Claro, a gente não pode, como você já ressaltou, falar em proposta, né? A gente está em período pré-eleitoral, mas dá para falar de bandeiras, de pautas que aparecem com mais frequência. E uma que tem aparecido de forma generalizada, sistêmica, independente da região que eu estou, é a questão da mobilidade urbana. Mesmo em bairros não centrais, nós já temos problemas de congestionamento nas vias principais do bairro, apesar da atual gestão, desde lá de 2016, ter feito um trabalho de interiorização de infraestrutura bastante forte, de ampliar avenidas nos bairros que antes não tinham tanto atendimento. Mesmo assim, mais e mais, os moradores de Cascavel reclamam do trânsito, reclamam da dificuldade de chegar ao trabalho, voltar do trabalho para casa. E isso eu tenho visto em todas as regiões da cidade. Tem demandas específicas, históricas já, né? Se for pegar a entrada no 14 de novembro, no viaduto da Petrocom, a interligação do 14 de novembro com Santa Felicidade, que é o bairro ao lado e dá o maior trabalho para chegar. As pessoas moram a poucos metros umas das outras, mas tem uma jornada de alguns quilômetros para poder se visitar. Por exemplo, lá no Cascavel Velho, já existe até um movimento consolidado Trincheira Urgente, para fazer uma trincheira na entrada do bairro, que é uma demanda já de mais de década. Mas, além disso, no nível geral, a gente precisa de um trabalho técnico de engenharia, de reordenação viária, de mudar o sentido de algumas ruas, de mudar o desenho de interseções para que o trânsito flua melhor. O espaço físico que nós temos é o mesmo, claro que a cidade vai crescendo aos pouquinhos, mas, em geral, se voltar lá para os anos 2010, 2000, não mudou tanto o tamanho da cidade em comparação ao tanto que aumentou a frota. Tem cada vez mais gente, cada vez mais carro. E o espaço físico que a gente tem para esses veículos todos é o mesmo. Isso tem gerado congestionamentos que geram muita dor de cabeça em quem está tentando chegar ao trabalho ou, pior ainda, voltar cansado do trabalho para casa. Isso é um trabalho de engenharia que vai demandar muito trabalho e perfis muito técnicos que conduzam esse trabalho. Em paralelo, a gente tem, nessa mesma demanda de mobilidade, mais e mais avaliações positivas do transporte público, mas uma parcela muito pequena da população que é fiel a esse método de transporte, que usa esse transporte. Então passa também pelo poder público conscientizar a população da disponibilidade do serviço, do funcionamento dele, da qualidade que ele tem. Porque o NPS, né, famoso para quem é startupeiro, mas enfim, a aprovação do nosso sistema de transporte público hoje é muito alta. O usuário é fiel, mas essa base de usuários não cresce.
E cada vez mais a gente tem carros na rua, congestionamentos sendo gerados. Endereçar isso vai dar bastante trabalho Então, para as próximas gestões. Isso eu ia perguntar para vocês dois. O Castilhos até como engenheiro civil, que acho que fica dentro dessa área, né? Mas vocês dois moraram fora. Você Canadá e o Castilhos eu sei que morou na Austrália. Já até comentou algumas coisas aqui. E sempre, eu nunca viajei pro exterior, tá? Eu já tô avisando pra você que tá assistindo, eu nunca viajei pro exterior. Mas com quem eu converso, que viajou pro exterior, pra Europa, fala, cara, é diferente do Brasil, porque lá as pessoas usam o transporte público. Elas usam o transporte público. Então, é fácil pra você chegar aí, sei lá, a Joana, minha esposa, já foi pra Londres e Paris. Cara, é muito fácil. Você chega lá e compra um cartão e vai andar de ônibus. Normal. Não existe um preconceito. E no Brasil eu sinto que existe esse preconceito. Vocês acreditam que existe uma fórmula da gente tirar uma parte desse preconceito da população poder utilizar para melhorar o transporte público? Porque isso seria primordial para a discussão da infraestrutura da cidade, né? Para a mobilidade urbana. Ou vocês enxergam que não, que realmente precisa ser feito alargamento de vias para que cada vez tenham mais carros, para que assim, qual que é o ponto? O que vocês? Eu tô perguntando para os dois, mas eu tô entrando aqui como um usuário da mobilidade urbana da cidade. Claro, eu vou deixar o Castilhos complementar porque ele se formou engenheiro e eu não. Eu fiz só 2 anos e consegui a bolsa para ir para fora. Então, de maneira talvez até superficial, eu acredito que as duas coisas têm que acontecer em paralelo. A gente quer que as pessoas gerem cada vez mais riqueza, botem cada vez mais comida na mesa, que com o custo de produção diminuindo, elas tenham cada vez mais acesso a veículos. Então é natural que esse número de veículos individuais, de veículos privados, continue aumentando e nisso a gente vai precisar ampliar a infraestrutura, alargar as vias. Mas em paralelo, tem todo esse trabalho de formação até cultural de como é salutar, econômico e viável usar o transporte público. Isso tem uma interseção de várias secretarias, né? Pensando a nível municipal, não é um problema só da Transitar. As pessoas sentiriam mais confiança em usar o transporte público se não tivessem receio com a segurança pública. Porque ficariam confortáveis de ficar no ponto esperando o ônibus, de ficar no terminal. Então, acho que já há uma interseção aí. Há uma interseção também, nessa parte mais de formação cultural e educacional, de desde a base, da educação básica, que é a responsabilidade do município, informar esse pequeno cidadão que ele tem a opção do ônibus disponível, que ele pode usar com os pais dele, eventualmente usar sozinho, quando adolescente ou adulto. Então, a dificuldade, acho que também está muito nisso. É um trabalho não só de infraestrutura, da Secretaria de Obras e da Transitar. É um trabalho de segurança pública, é um trabalho de educação, e nisso se torna um trabalho de longo prazo, porque a gente não vai resolver algo tão intersecional de um dia para o outro. Mas para a parte mais de infraestrutura, de obra, de cimento, de concreto, eu vou deixar o Castilhos dar uns pitacos. Cara, vou começar a minha resposta com um conceito econômico. Que também não é tua área. Que não é minha área. É a área do Henrique. Falou da minha. Tá ótimo. O conceito econômico, e me corrija se eu estiver errado, mas tem um economista chamado Edward, eu esqueci o sobrenome dele, mas ele tem um conceito econômico muito interessante. Ele fala que quanto mais eficiente um recurso, mais ele é utilizado. É como se eu dissesse o seguinte: se eu alargar as ruas, nós teremos mais carros. Entendeu? Entendi. É igual o cara que fala assim, não, nós desenvolvemos o diesel, agora vamos utilizar menos, sei lá, óleo de baleia. E na verdade se utilizou muito mais o diesel. Tá? Então quer dizer, o gasto de material foi muito maior. Então assim, é um paradoxo econômico isso. Né? Quanto mais eficiente um recurso, ele é muito utilizado até criar consequências negativas para isso, tá? Então, o caso do alargamento, por exemplo, das ruas, entra nessa questão cultural que o Henrique falou. Não é somente alargar as ruas, é uma mudança cultural. Porque se alargar as ruas, dá para botar mais carro e aí vai ter um crescimento e carro, e aí aumenta o gás carbônico, etc, etc. E a gente não resolve o problema. Eu acho que um caso bem específico disso é o caso dos parques aqui. Quando você tem disponível, a população utiliza. E é seguro.
né? Então, se Quando você tem disponível e é seguro. Se você tem essa infraestrutura e essa infraestrutura é disponibilizada, ela é utilizada. A experiência que eu tive no exterior, o pessoal usava muito, a gente chamava tram lá, que é o veículo VLT, veículo VLT. leve sob trilhos, É. né? Então a gente usava isso e passava muito na cultura do australiano, entra lá, né? Você atravessa a cidade. Só que, primeiro, tinha muito, então era fácil você ter acesso ao transporte público. Transporte público extremamente pontual, então gerava confiabilidade. Se eu tenho um compromisso hoje, o que me garante que eu vou chegar no compromisso? Se eu pegar o meu carro, beleza, eu sei o horário e tal, e sou eu que estou dirigindo. Se eu pego o transporte público, quem me garante que o transporte público vai me entregar no local desejado, no horário desejado, o horário estipulado, né? E o terceiro ponto é essa questão cultural mesmo, que foi comentado, que a pessoa desde o começo aprende que o transporte público ele deve ser utilizado por população de forma massiva, etc, etc. E essa parte cultural ela é tão importante, por mais que a gente considere, né? Mas que mudar a cultura, parece muito complicado. Mas, cara, eu tive colegas meus lá na Austrália, que o cara era PhD de um assunto lá, e o cara não tinha carteira de motorista, cara. Porque ele cresceu, acho que na Suíça, não sei o quê. Falei, vamos aqui dirigir, sei lá, vamos dar um pulo ali na praia, ali na Austrália, na cidade lá que eu tava. Não, beleza, então, Castilho, você dirige. Eu falei, porra, cara, mas... Tipo, o cara mais velho do que eu, sabe? Então eu falei, cara, mas dirige você. Não tenho carteira. Aí aquilo foi um choque cultural pra mim. Cara, você não tem carteira? Dele, não. Eu falei, como não? Eu falei, cara, eu nunca precisei. Eu sempre tive uma bicicleta, o transporte público na Suíça era tão eficiente que eu nunca precisei, nunca me preocupei de ter uma carteira de motorista. Doideira, né, cara? Acontece isso no Canadá também. É? Então. Eu acho que, trazendo para termos muito simples, quando que as pessoas vão usar mais transporte público? Quando ele se tornar uma alternativa melhor que o transporte particular e quando as pessoas entenderem isso. Então passa pela cultura, passa pela comunicação, mas passa por ele ser de fato melhor. Como que ele vai se tornar melhor? Ou o transporte num veículo particular, no seu próprio carro, tem que piorar, ou o transporte público tem que melhorar. E a gente pode trabalhar com os dois. Mas um ponto que eu quero trazer aqui também é que há, eventualmente, uma migração natural de uma parcela maior da população para o transporte público, porque conforme a frota aumenta e a gente não está dando conta de alargar as ruas, o transporte no seu próprio carro vai ficar pior. Daí, talvez tendo um ônibus com pista exclusiva, que chega mais rápido que o seu próprio carro, você vai começar a considerar essa alternativa. Lá no Canadá, em Montreal especificamente, funciona muito bem o metrô, porque além de ser uma cidade grande que tem muito trânsito, é uma cidade onde neva muito, absurdamente. Então, o carro desliza, você tem acidentes, você desgasta o seu veículo colocando ele na rua, sendo que você tem a alternativa do metrô, que chega mais rápido, passa toda hora, é bem cuidado, é moderno, é quentinho, mais do que o seu próprio carro lá no asfalto. Nisso tudo, o transporte público virou uma alternativa melhor, mais confortável do que o transporte particular e as pessoas passam a optar por ele. Então, acho que tem um pouco de trabalho, claro, de formação cultural, de trabalho logístico, de infraestrutura, mas tem também um pouquinho de esperar o tempo passar, porque as coisas naturalmente se organizar. fluem pra isso. Mas essa visão utilitarista, ela é bem correta, porque hoje nós estamos começando a ter um problema sério de estacionamento, falta de estacionamento em Cascavel. Eu tive muita dificuldade para estacionar aqui. Exatamente. E hoje, às vezes, é muito mais fácil você pegar uma bicicleta, você chega mais rápido pegando uma Patinete bicicleta ali, um patinete do que carro, né? Tanto que eu fui para casa, eu desisti eventualmente, depois de 3 voltas na casa, eu fui para casa e vim a pé. Porque em casa eu consegui estacionar. Aí, nesse caso, o transporte público serviria como uma luva, né? Deixa eu te perguntar, existe alguma bandeira que seja maior, assim, na sua opinião, para essa pré-candidatura, assim? Você trabalhou muito com desburocratização, correto? Mas você tem, assim, uma bandeira que seja, não, essa aqui realmente é um negócio que eu tenho um apreço maior de plataforma política. Legal. Falando de desburocratização, claro que a gente ainda tem como avançar.
pensando em melhorar ambiente de negócios, em gerar mais renda, mais riqueza, mais comida na mesa aqui em Cascavel, tem uma via de fomentar mais negócios que é importante, né? Até para que a própria prefeitura, com isso arrecadando mais impostos, sem precisar levantar a alíquota, mas mantendo a mesma alíquota e tendo mais dinheiro passando aqui pela cidade, para que a prefeitura consiga cuidar de mais gente, em especial de quem mais precisa. Ainda dá para fazer isso, colocando um teto no valor de alvará, por exemplo, que não existe em Cascavel, mas a nossa gestão é bastante enxuta e pouco burocrática. Até pensando em termos de transparência, de inchaço da máquina pública, comparando com a nossa região, né, que é o que faz mais sentido, porque são cidades que têm perfil econômico parecido, passaram por processos históricos parecidos, têm uma cultura parecida. A nossa prefeitura é bastante enxuta. Nós temos cerca de 2% de cargos comissionados dentro de todo o quadro funcional do município. A média aqui na nossa região está entre 8% e 9%. Nossa. Então, nós somos uma prefeitura que tem pouca margem para inchaço e que já atende o cidadão em muitas frentes de maneira plenamente digital. Isso é bastante importante, dá para avançar pontualmente, mas não acho que é a maior bandeira que dá para se levantar. Eu acho que, numa toada mais geral, o que tem que se entender pela população e pelo próximo prefeito é que eu espero que seja eu, lógico que vou trabalhar para isso, é que o próximo prefeito vai ter um desafio muito grande e vai ter que ser capaz de resolver as coisas de maneira muito técnica. Por que eu digo isso? Porque a prefeitura está endividada. Dentro de um limite aceitável, mas está endividada. O próximo prefeito não tem tanta margem para pegar tanto empréstimo e fazer um monte de obra, tirar um monte de foto, inaugurando pedra fundamental e praça e parque novo. É natural que a prefeitura tenha dívida, assim como às vezes a gente pode pagar as coisas à vista, mas vai lá e parcela no cartão para não ter uma baixa tão grande do nosso caixa. A prefeitura faz o mesmo, isso é normal. Mas, claro que essa margem agora está menor. Então, o próximo prefeito vai ter que saber muito bem priorizar o que tem que ser atendido, onde deve ser gastado dinheiro e saber gastar esse dinheiro da maneira mais técnica e mais enxuta possível para atender o maior número de demandas possível sem colocar a prefeitura em risco financeiro. Né? Não dá para o próximo prefeito acreditar que vai ter uma gestão na mesma toada da atual, no sentido de número de entregas. Eu acho que a jovialidade, o dinamismo, a disposição dessa gestão de trabalhar, e eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso mesmo, não sendo do grupo da situação, é admirável. E tanto é assim que a população aprova em números que parecem a Coreia do Norte. A gente está falando aí É verdade. de quase 90% de aprovação. A gente está acostumado a ver isso quando um ditador pega e mente o número, não quando democraticamente a população fala que de fato aprova o que vem sendo feito pelo político. Então, a gestão tem que ser parabenizada por isso. E eu acho que todo esse sentimento de agilidade, de jovialidade, de disposição de trabalhar tem que ser mantido. Mas o número de entregas não vai ser o mesmo. E nesse momento agora de fazer essas visitas em bairros, coletar demandas e montar um plano de governo, a gente está dentro do Novo tentando fazer exatamente isso. Quais são as bandeiras, as pautas, as demandas que a gente consegue atender, que a gente deve priorizar e como fazer de maneira mais enxuta, olhando para outras cidades que já têm sanado esses problemas, para maximizar o número de entregas, mesmo sabendo que a gente não vai ser o prefeito marqueteiro, super eleitoreiro, que vai entregar um monte de coisa e fazer um monte de fatos. Simplesmente porque não vai ser viável. E nisso vai pesar ainda mais, além da disposição de trabalhar, o preparo técnico do próximo gestor. Porque fazer, jogando rios de dinheiro para resolver o problema, não é que não é recomendável, não vai nem ser possível numa próxima gestão e nas próximas daí para frente. Nisso a gente tem valorizado muito o que foi feito pelo Novo em Patos de Minas, em Joinville, no governo de Minas Gerais, no estado, de soluções técnicas bem embasadas, baseadas em dados e evidências que já funcionam em outros lugares que a gente pode trazer para Cascavel. Para a cidade continuar avançando, mesmo sem ter tanto dinheiro disponível para jogar nos problemas e tentar resolver. Entendi. Eu ia até perguntar para você, porque você vê tipo a gestão do Novo em alguns, as pessoas podem até falar, mas o Novo, não sei o que lá, mas a gestão do Zema em Minas Gerais, ele pegou um estado que estava quebrado e hoje ele está apresentando números. Joinville é a mesma coisa. Mas a minha pergunta prioritária, a gente falou lá no início sobre você ser
jovem para a política, para o cargo de executivo, ou normalmente jovem, mas existem outros prefeitos no Brasil que foram muito bem por ser jovens. Como é que é isso na tua visão? Eu acredito que mesmo olhando aqui para Cascavel, nós temos, no caso do próprio Paranhos, um prefeito relativamente jovem, que não tinha tanta experiência executiva, gerencial, empresarial, apesar de ter tido os negócios dele na publicidade, que surpreendeu na gestão, além da disposição de trabalhar e do preparo técnico pessoal, por saber delegar missões importantes para as pessoas certas. Isso é muito do que o Novo faz quando assume gestões executivas. Tanto é assim, e tanto isso funciona e é bem aprovado, e não é só o caso de Cascavel, que se for pegar lá em Joinville, antes eu falei de Coreia do Norte, eu nem tenho comparação para o caso do Adriano. O Adriano Silva é prefeito de Joinville, era um jovem empresário, saiu da vida privada, se colocou pré-candidato a prefeito, pontuava ali 1-2%, eventualmente foi para os debates, chegou ao segundo turno, ganhou a eleição, fez processo seletivo para todos os cargos de secretaria dele, para garantir que tinha pessoas tecnicamente preparadas para cada função. Hoje ele tem aprovação de 93%. Ainda mais alto do que Paranhos. Nós temos Cascavel como a segunda melhor cidade do Brasil e Joinville ganhou o prêmio de primeira. Então mostra que gestões nessa toada de alguém jovem, com disposição de delegar as funções para pessoas preparadas, funcionam. Mesmo que o prefeito, como indivíduo, não tenha toda essa experiência, essa longa trajetória empresarial de um executor. Que claro que tem a somar, mas eu só quero pontuar aqui que não é estritamente necessário. Por outro lado, nós já tivemos vários prefeitos que tinham uma longa jornada privada, uma idade grande, boa experiência, que não conseguiram entregar como gestores públicos, porque é uma dinâmica diferente. Nisso, claro que a minha formação, daí acadêmica, técnica, tem a contribuir. Né? Na hora de eu botar a mão na massa, eu vou saber por onde começar, dado o preparo técnico. Então, acho que, de fato, tem até bastante sinergia entre o que a gente vê aqui em Cascavel ao longo dos últimos 8 anos e o que o Novo vem fazendo, por exemplo, em Minas Gerais, com o Zema, em Joinville, com o Adriano, em Patos de Minas, com o Falcão, que é um prefeito que também tem 91% de aprovação, que está no Novo. O que importa não é, além da bandeira do Novo, é que esse modelo dá certo e esse modelo que a gente pretende continuar implementando de maneira técnica, jovial e com gente nova participando da gestão, que eu acho que tem muita gente que ainda não deu espaço de coragem de participar da política, mas que teria muito a contribuir de maneira técnica, preparada, estando lá dentro. Eu digo que, como estudioso de marketing político, eu acho o nome Novo genial. Porque até aqui, quantas vezes a gente chegou aqui, né, Castilhos? E a gente entrevistando o candidato, assim, a pessoa, ela tem que votar em mim, fulano. Tem que votar no Novo. Ela fala aqui. Muita propaganda gratuita, vocês ganharam já. Eu só fico pensando assim, pedindo voto de legenda pra mim. Eu fico aqui, bom. Henrique, qual é a Cascavel que você deseja no futuro? Eu desejo uma Cascavel que continue crescendo. E uma Cascavel que construa em cima das vocações que já mostrou que tem. Por exemplo, a gente fala muito do nosso agro. Nós somos uma cidade historicamente produtora, de gente que trabalha muito em torno do agronegócio. Mas a gente ainda agrega pouco valor no que produz aqui. A gente poderia gerar muito mais riqueza que ficasse em Cascavel se tivesse uma cadeia mínima de industrialização, se verticalizasse esse tipo de coisa, se tivesse, inclusive, como levar o nosso produto daqui para fora. Nós temos ainda uma porcentagem baixa de estradas rurais com adequação. Qualquer adequação que seja cascalho, calçamento poliédrico, pavimentação asfáltica. Tem que avançar nisso. O nosso aeroporto precisa sim de um terminal de cargas para a gente passar a produzir aqui e poder mandar para o mundo inteiro. E isso vai passar também por educação. Nós temos um potencial tecnológico muito grande aqui. Cada vez mais startups surgindo, agências de inteligência e fomento avançando. Na nossa região, várias universidades com vocação tecnológica para formar bons profissionais, mas muitas vezes esses profissionais têm que sair aqui da região e poderiam ter Cascavel como referência no outro cenário, indo para fora do país ou para fora do estado para buscar oportunidade. A gente tem que manter esse cérebro aqui dentro, tem que manter essa vocação aqui dentro para que ela aperfeiçoe o que a gente já faz de melhor, que é produzir, que é botar comida na mesa. Dá para fazer isso mais, dá para fazer isso melhor, de maneira mais tecnológica, de maneira mais inovadora e, em especial, de maneira que gera mais riqueza. Por que isso é importante? Porque a riqueza não é para mim, não é para vocês, é para as famílias que vão estar empregadas botando comida na mesa e uma partezinha dela como imposto vai para a prefeitura, que de novo vai poder passar a cuidar ainda mais de quem mais precisa.
a gente vai ter essas necessidades de cuidado com as pessoas cada vez mais, porque a cidade está crescendo, a população está crescendo num ritmo quase que desenfreado, nós vamos ter mais problema de pessoas precisando de assistência social, vamos ter mais situações alarmantes de segurança pública e a prefeitura vai ter que estar bem estruturada para isso, vai ter que estar municiada de recursos para poder atender a população, cuidar da população nesse sentido. Isso vai ser feito gerando mais riqueza aqui. Para gerar mais riqueza aqui, a gente tem que endereçar esse gargalo logístico, mas tem que investir na educação tecnológica e numa cultura de manter aqui os cérebros cascavelenses, que como eu fui para fora desde de voltar, que nem saiam, que fiquem aqui, construam aqui, porque aqui ainda tem muito a ser feito e tem muito a crescer. Que legal, cara, que legal. Henrique, pra gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e para as pessoas que querem saber mais do Henrique, conhecer o Henrique, enfim. Entrar em contato com você ou sugerir, dar ideias, enfim. Tá a câmera liberada para você poder falar. Primeiro quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Espero que você tenha gostado da conversa. Espero inclusive que você queira continuar essa conversa comigo. O jeito mais fácil é me procurar no Instagram, @hmecabo, HMECABO. A partir de lá, eu quero que você me conte qual a demanda da sua rua, do seu bairro, porque eu estou nesse processo de aprender, de ouvir e de pensar em como resolver os seus problemas, tendo a política como ferramenta. Me conta o que você acha que é a Cascavel do futuro e eu espero ter a chance de te convencer para te servir por meio da política a partir das eleições desse ano. Show de bola, Henrique. Muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado pelo nosso papo. Não, eu que agradeço pelo espaço e peço desculpas de novo pela demora. Se eu soubesse que tinha esse pão de queijo aqui tão bom, todo esse salgadinho, esse café bem passado, eu teria vindo antes. Brincadeiras à parte. De fato, a agenda estava complicada, mas eu não teria como deixar de vir aqui prestigiar dois grandes amigos meus que têm feito esse trabalho de tornar mais acessível a conversa sobre política. Porque, como vocês falam no começo, muda a vida de todos nós. Pela política, a gente gostando ou não dos vereadores que temos lá, teremos 21 vereadores sentados naquelas cadeiras ano que vem que vão fazer leis que mandam nas nossas vidas. A gente pode escolher participar, se inteirar, entender ou não. Eles vão estar lá de toda forma. Então, eu faço o mesmo convite que vocês fazem, para além de ideologia, de gostar de mim ou não, para que a população converse mais sobre política, ouça mais sobre política e decida fazer política no seu bairro, dentro da sua família e eventualmente nas eleições desse ano. Obrigado pelo espaço que ainda sou desconhecido, preciso muito desse tipo de espaço para ir quebrando essa barreira, me tornar mais conhecido e quem sabe convencer gente suficiente para poder me tornar um funcionário das pessoas. Hoje você está como pré-candidato a prefeito de Cascavel e já fica o convite para que quando depois das convenções partidárias, se candidato for, voltar aqui, para aí sim a gente vai poder falar bem assim, sem nenhum tipo de restrições, né, conforme a legislação eleitoral, mas aí sim soltar o verbo, falar de projetos, de planos, enfim, tá? Então já fica o convite para esperamos que não seja 6 meses, né? Seja mais curto, mas já fica o convite. Eu vou dizer mais, a gente perdoa a hora que ele trouxer o Marcel para vir falar com a gente aqui. É verdade. Marcel vai falar com a gente. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.